Bom, estamos aqui numa edição extraordinária com Fernando Bloer, da ANR, para a gente falar de reforma tributária. Fê, eu sei que você está num trabalho intenso aí pelo mercado e pelo segmento, então queria te ouvir o que está acontecendo e quais foram as decisões que mexem aí dentro do mercado de alimentos e bebidas. Bom, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. É um tema bastante complexo, técnico, mas muito relevante para as Sim. pessoas, para a sociedade, para as empresas de um modo geral e, obviamente, para o nosso segmento em especial, já que a gente acaba sendo o espelho da sociedade, né? Então, se a economia está bem, se o meio de negócio está bom, os restaurantes vão bem também e o contrário acontece. Então, é muito importante que todos os donos de restaurantes, gestores, tenham um mínimo de olhar especial para o que está acontecendo, porque o assunto está muito quente nos jornais, mas sempre com grandes manchetes. Mas na prática ninguém está olhando de verdade para o que vai impactar no nosso dia a dia, né? E a gente, como a ANR, está muito envolvido nisso desde o início das discussões. Esse ano foi um ano cuja pauta principal foi essa, e a gente participou de muitos debates, reuniões, uma presença em Brasília muito consistente, com várias personalidades, instituições, governo, senadores, deputados, enfim, tem sido uma agenda muito, muito intensa para a gente de defesa do setor. E aí, vai me dando as perguntas que eu vou te trazendo um pouquinho como é que é esse cenário e por que isso pode impactar a gente. Tá. Não, eu queria entender quais foram as mudanças, né? Quais foram as mudanças previstas e aprovadas que trazem o impacto e que o empresário tem que ter consciência. Tá bom, vamos lá. Acho que antes a gente tem que voltar um pouquinho e entender do que a gente está falando. Porque tributos Perfeito. no Brasil tem um monte de imposto, contribuições, etc. Né? Se a gente agrupar eles, a gente tem tributos ou impostos sobre o patrimônio, que é o IPTU, que é sobre o seu imóvel, o IPVA, sobre o seu veículo, etc. A gente tem sobre a renda, né, o imposto de renda é o principal deles, e a gente tem sobre o consumo, sobre produtos e serviços. De que a gente está falando agora em relação à reforma tributária? É para reformar todo o sistema tributário brasileiro? Não. O que a gente está falando agora é da reforma para esses tributos que são ligados à área de consumo. Então PIS, COFINS, CSLL, ICMS e ISS, que são um imposto estadual e um imposto municipal. Então a gente está falando de impostos federais, e o IPI, desculpa. Então a gente está falando de impostos federais, estadual, que é o ICMS, e municipal, que é o ISS, todos ligados a produtos e serviços produzidos no Brasil. Tá? Ou seja, tudo que afeta diretamente aquilo que o nosso mercado vende e faz, né? Exatamente, aquilo que a gente compra e vende. E lembrando, mais uma vez, que não é só a CMV, é o que a gente compra também de serviços, né? Sim. Então, qualquer serviço que a gente pague, por exemplo, você vai contratar um advogado, você vai contratar alguém para fazer sua comunicação, você vai contratar uma manutenção de um equipamento seu, tudo isso é serviço e tudo isso também está envolvido dentro da reforma, né? Então, esses tributos todos vão ser gradualmente, se a reforma for aprovada nos termos que a Câmara aprovou ontem, já falo um pouquinho mais sobre isso, eles vão ser unificados no que no mundo inteiro se chama IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Aqui vai ter uma sigla um pouco diferente, uma unindo o imposto estadual com o municipal e outra com os impostos federais, mas a lógica toda é uma grande cadeia onde você vai, ao longo dos elos da cadeia, se creditando de todos aqueles custos que você teve. Então, ele é um imposto que, ao contrário do que existia antes no Brasil, que é um imposto que muitas vezes sofre bitributação porque você não se acredita, você vai sempre pegando tudo que tiver de IVA, né, de imposto pago por esses contratados que você tem, seja prestadores de serviço, seja vendedores de produtos, e você vai se acreditar. Tá? Perfeito. A ideia geral disso é que simplifique o sistema. E o Brasil realmente precisa simplificar. A gente tem, Sim. sem dúvida nenhuma, o sistema tributário mais complexo do mundo. E isso é bom. Tá? Então, essa é a parte boa da reforma como um todo, é a simplificação do sistema. Realmente vai ficar mais simples. A outra parte boa é que acaba com a guerra fiscal. O que é guerra fiscal? Cada estado tem uma legislação, uma alíquota, um benefício fiscal, um regime, etc, etc. E isso vai fazendo com que eles tenham uma guerra por melhores condições, mas ao mesmo tempo também fazendo com que a relação custo-benefício para a implantação das empresas fique deturpada por esses muitos regimes, além de tornar tudo muito mais complexo. Então, isso Perfeito. unifica
às relações entre os estados. Por isso até que o prazo para efeitos em todos os estados é de 50 anos, quer dizer, a transição final para os estados será depois de 50 anos, gradualmente, tá? Qual é a principal mudança para esses estados? Hoje, tirando combustível, alguns itens, a maior parte dos impostos são recolhidos na origem, né? Então, quem produz, onde se produz e onde se presta o serviço. E aí vai passar a ser no destino, ou seja, onde se compra o produto, onde se usa o serviço. E isso muda muito a dinâmica federativa, a dinâmica entre os estados. Mas vamos olhar para o restaurante, porque o restaurante, a gente tem redes que atuam no Brasil inteiro, é verdade. Mas a gente tem também muitos restaurantes que estão em um estado só. Então, essa história da guerra fiscal para os restaurantes, ela tem um impacto um pouco diferente, né? Você não muda o seu restaurante de lugar assim. Você faz essas escolhas através de planos de investimento de longo prazo. Então, uma rede que está crescendo, que quer ir para outros estados, ela olha o cenário tributário, sim. Mas os restaurantes menores tendem a ficar dentro do seu próprio estado e, às vezes, não tem nem condições gerenciais de poder estar em vários estados ao mesmo tempo. Então, a parte da simplificação para a gente é muito boa. Vai economizar, sim, a longo prazo, tudo que a gente gasta para fazer a nossa vida tributária ficar em dia, né? É o contador, é o fiscal interno, é todo contas a pagar, contas a receber, as E o dinâmicas entendimento internas, o seu fica mais sistema fácil também, fica né, mais Fê? Que eu acho que fácil. essa é uma grande crise, várias pessoas ignoram, né, tipo, esse fato e a existência Exatamente. dessa gestão, porque é realmente muito complexo. Exatamente. E gasta-se muito dinheiro e perde-se muito tempo com isso. É claro que, como tudo na vida, o ser humano se adapta, né? Então a gente está há tanto tempo nesse emaranhado tributário que a gente já se acostumou, para a gente é normal. Aí quando chega um estrangeiro aqui que lembra a gente o quanto isso é uma loucura, né? Mas para a gente já está até normal, mas que bom, teremos, quiçá, em alguns anos, um novo patamar muito mais razoável para operar os negócios. Bom, isso eu estou falando de todo e qualquer negócio. Agora vamos chegar no nosso, né? Restaurante. Quando eu falo restaurante, estou falando de alimentação fora do lar, tá? Então, restaurante só para facilitar aqui a compreensão. A gente hoje paga os tributos federais, né? PIS, COFINS e CSLL, para quem está no lucro real a presumido. Né? Quem está no simples, vamos deixar de lado agora, porque a gente está falando, sobretudo, de quem está no lucro real ou presumido. O simples vai continuar existindo com a reforma. A reforma não acabou com o simples, muito pelo contrário. A reforma Só para a gente entender, quem está no Simples não sofre nenhuma alteração nesse momento, é isso? vai sofrer de maneira sistêmica. Por quê? Porque vão mudar a composição de negócio, a composição de preços, as relações comerciais vão mudar, e aí a economia ela é sempre um emaranhado de ações, decisões e reações. Então, assim, de maneira sistêmica vai mudar, porque vai mudar a composição de preços, vai mudar um monte de coisa. Mas o simples em si não muda, quer dizer, continua sendo uma tributação simplificada com uma alíquota sobre a receita. E a alíquota dentro daquela tabela gradativa, tá? Então, a reforma ela não acaba com o simples, ela não mexe com o simples diretamente. Ela vai mexer indiretamente por conta das mudanças que vão acontecer no país do ponto de vista econômico. Bom, então vamos voltar agora. Estamos falando das empresas do lucro real presumido. Como é que elas operam hoje no Brasil como um todo? Elas pagam PIS, COFINS, CSLL e pagam ICMS do estado onde ela está operando. Uma rede que tem vários estados vai ter que pagar o ICMS relativo àquele estado. Né? E esse ICMS hoje no Brasil como um todo, ele é feito através de uma sistemática de regimes especiais, onde ao invés da gente... como é que é um restaurante? Um restaurante é quase que uma mini fábrica, né? A gente compra um monte de insumo e transforma aquilo em comida, em drinks, enfim, em bebidas e uma série de coisas. Transforma muita coisa. E essa transformação, para uma empresa pequena, é complexa de você medir tudo isso. Então, para fins tributários, convencionou-se no Brasil já há alguns anos, já há muitos anos, os regimes especiais, onde você não pega crédito na cadeia, mas você simplifica ele pagando uma alíquota fixa sobre a sua receita. Tá? Essa alíquota varia de estado para estado, ela é no mínimo 2% e no máximo 5%. Vamos ver aqui, São Paulo, por exemplo, é 3,2%, Rio de Janeiro é 3%, Paraíba é 2%, enfim, cada estado terá a sua alíquota entre 2% e 5%, nesses regimes especiais. Essa é a realidade atual do setor. Tá? O que vai mudar daqui para frente? Esses impostos todos deixam de existir, passa a ter um imposto único
em toda a cadeia. Você vai pegar tudo que você tiver de gastos com o IVA destacado e você vai, a partir de uma alíquota base, que ainda não está definida, vai ser definida em lei complementar depois, então não tem alíquota base ainda, mas a partir de uma alíquota base que para todos os setores ficaria em torno de 25% pelo que se estuda hoje no governo, você vai descontando todos os gastos que você tem e você vai chegar na tua alíquota real. Isso vai mudar de negócio para negócio. Tá? Por que muda de negócio para negócio? Porque cada um tem sua estrutura de custos. Né? O restaurante A e o restaurante B certamente não compram exatamente das mesmas pessoas e do mesmo tipo de fornecedor. Tá? Porque cada tipo de fornecedor vai dar um crédito diferente. Vou dar um exemplo assim, claro. Se alguém está operando no imóvel próprio, por exemplo, não está pagando aluguel, o outro paga um aluguel de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Um tem crédito, o outro não tem, porque ele não está pagando, né? Uhum. Digamos que um restaurante que tem várias consultorias ali atuando junto com ele, um que não tem nenhuma. Um tem crédito de consultorias, o outro não tem. Então, não tem como dizer qual vai ser a alíquota real do setor, a não ser que seja por uma média, pegando vários negócios diferentes, mas isso vai ser variável. Beleza. Tá. O que mudou ontem? E a gente vem trabalhando em cima disso. E aí vale aqui um histórico importante, né? A ANR atuou em conjunto com outras instituições, tá? A gente fez uma aliança institucional muito ampla. A gente esteve em Brasília, mas com uma constância gigantesca. Tivemos com os principais senadores envolvidos, com os principais deputados federais envolvidos no tema, com o governo. Participamos de muitos debates públicos, audiências, enfim. Foi uma atuação institucional muito robusta ao longo de todos esses meses para deixar claro para o legislador, né, para quem toma a decisão, que a alimentação fora do lar não é algo supérfluo na sociedade, muito pelo contrário. A alimentação emprega fora do muita lar, gente, tem exato. Ela tem um aspecto de entretenimento, cultura, turismo, etc., que é fundamental, mas ele tem dois aspectos que são transformadores na sociedade. O primeiro você já falou, é a empregabilidade do setor. Né? Nós somos os maiores empregadores de jovens de 18 a 24 anos, somos os maiores geradores de primeiro emprego, e aquele primeiro emprego, sobretudo, de pessoas com baixa escolaridade, mulheres, enfim, tem um papel de transformação ao gerar esse emprego muito significativo. Tá? E esse papel é inerente ao setor, não vai mudar. Não é de hoje, daqui a 10 anos a gente vai continuar sendo assim, isso é da nossa natureza, não tem a menor dúvida. E o segundo papel relevante é o seguinte, à medida que o tempo foi passando, as sociedades foram ficando mais complexas, a gente foi ficando cada vez mais urbano, né? Até os anos 50 a população brasileira era predominantemente rural. Hoje a população brasileira está nas grandes cidades, né? A população urbana. Você pegar esse último censo é muito esclarecedor. Você tem cada vez menos pessoas morando por domicílio, as famílias estão ficando menores, né? Se você pega aí São Paulo, por exemplo, você vai ver todos os prédios que estão sendo construídos, a maior parte são prédios de estúdios, né? Apartamentos pequenos, onde vai morar uma pessoa, no máximo um casal, às vezes sem filhos. E isso é uma dinâmica natural das cidades. As pessoas moram longe do seu trabalho, então elas passam muito tempo fora de casa. E qual é a consequência disso tudo? Elas se alimentam na rua. Então, a alimentação fora do lar, ela é um canal importantíssimo para abastecer as pessoas de comida. Tá? Pesquisa aponta aqui, a gente tem esse dado, aliás, todos os nossos dados são sempre com fonte, checáveis e auditáveis, isso é uma premissa nossa importante. 1/3 de tudo que o brasileiro come, em média, vem da alimentação fora do lar. E isso em todas as classes sociais, inclusive C e D. Então, claro que vai mudar o ticket médio, o tipo de consumo, etc. Mas o fato é que assim, o brasileiro, em média, come pelo menos 1/3 da sua refeição na vida, na rua, né? Em bares, restaurantes, lanchonetes e daí por diante. Então a gente está cumprindo um papel, sim, de alimentar a população, de modo geral, de todas as classes sociais e segmentos. E por que eu digo isso? Por que isso é tão importante? Porque a gente vive num país que está ainda combatendo a fome. Então, nós vamos aumentar os custos do alimento para um país que precisa que as pessoas se alimentem bem. Se você pegar as pessoas que ganham até 5 salários mínimos, que é 96% da população brasileira, eles comprometem, em média, 24% da renda das famílias com alimentação. Então, assim, o peso da alimentação na renda das famílias é muito expressivo. Então, a gente não pode encarecer mais o alimento. E aí não pode encarecer o alimento de ponta a ponta.
É do Sim. campo, da indústria, até o varejo, o supermercado e o restaurante, inclusive. Porque sem o restaurante, esse trabalhador não tem onde comprar comida de qualidade no seu dia a dia quando ele vai trabalhar. Bom, por que eu estou falando disso tudo? Porque esse foi todo o trabalho de conscientização que a gente fez com a Câmara, com os senadores que agora vão apreciar o projeto, com o governo. Isso foi muito intensificado nos últimos dias, sobretudo, onde a gente fez uma campanha grande que reverberou muito na imprensa. A gente já mapeou matérias em todos os estados, em todos os principais veículos, dando um alerta importante, que o Brasil, caso a reforma fosse aprovada nos moldes que estavam sendo propostos, teria o maior imposto sobre alimentos do mundo. Oh my God. Não me parece que o Brasil possa se dar ao luxo de cobrar demais da alimentação do seu cidadão. E isso surtiu efeito, isso foi muito importante. E ontem à noite, no dia onde foi realmente levada a votação, os restaurantes expressamente entraram numa categoria de regime diferenciado, que ainda vai ser regulamentado por lei complementar. Mas o fato é que a gente está numa outra casinha, né? Agora o restaurante, junto com outros segmentos, como hotelaria, como atividades culturais, artísticas, enfim, alguns segmentos foram elencados e o restaurante expressamente dentro deles, como um regime diferenciado a ser melhor esclarecido por lei complementar. Então, é uma ótima notícia, tá? É um reconhecimento da importância do nosso setor do ponto de vista social, do ponto de vista de fornecimento de alimento às pessoas, como eu falei. Mas, por outro lado, gera uma série de interrogações ainda, porque a gente precisa, primeiro, que a reforma que foi aprovada ontem passe pelo Senado, ainda tem essa etapa, e no Senado pode haver alterações, claro. E segundo, mesmo que seja aprovado no Senado nos mesmos termos, a gente precisa trabalhar com muito cuidado a lei complementar que vai regulamentar, porque é na lei que vão estar todos os detalhes e é aí que a gente vai chegar para a resposta que todo mundo quer saber. Quanto nós vamos pagar? Hoje eu não tenho essa resposta. Certo. Aliás, nem eu nem ninguém, né? Porque a lei não existe. Então, resumindo, Fê, a gente tem uma primeira vitória que depende dessa segunda etapa e de como a lei vem construída para a gente considerar efetivamente uma vitória para o segmento, certo? Exatamente. Por isso que a gente está sendo aqui na NR um pouco mais, talvez, mais contido na comemoração do que outros que estão. Porque realmente foi uma vitória ontem. Eu não quero parecer que não foi. Uhum. Só que uma vitória parcial, ela não gera efeito nenhum. Ela E a precisa gente não chegar pode até o perder fim. força agora na busca dessas próximas duas etapas, né? Exatamente, exatamente. Porque pode mudar muita coisa sim e pode mudar para pior. Tá? Então, assim, foi uma sinalização muito importante. A discussão na Câmara é uma discussão muito intensa, né? 500 e tantos deputados, o calor ali do tema é muito importante. E passado pela Câmara é uma sinalização clara de um certo caminho, mas não é garantia dele. Por isso que a gente outros setores não foram contemplados e, obviamente, gostariam de ser. Então, assim, tem ainda um caminho no Senado e, sobretudo, depois na lei complementar, porque a gente brinca que o diabo mora nos detalhes, né? Então, você pode ter uma premissa geral, restaurantes terão tratamento diferenciado. Ótimo. Aí depois vem a lei e muda tudo, né? Então, assim, essa lei ela vai ser muito trabalhada. A gente, como a NR, vai estar participando muito desse processo com os nossos especialistas, com as nossas instituições parceiras, coligadas, e vai estar muito atento para que a gente chegue num resultado final realmente satisfatório de reconhecimento da importância do nosso setor e para que a gente tenha, no mundo ideal, no mínimo, uma situação tributária semelhante em termos de carga. Ou seja, nossa meta é que, na pior das hipóteses, a gente pague semelhante ao que a gente paga hoje, porque o setor não aguenta pagar mais imposto do que já paga. Né? Isso, a gente está falando de todas as categorias, né? Do simples, do presumido, do real, aí a gente isso tudo vai acabar influenciando e acabar melhorando ou comprometendo os resultados de todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Lembrando que, como eu falei, o simples ele não vai ser regulamentado nesse momento, a legislação dele continua valendo. Mas ele está inserido no mundo, ele está inserido no sistema. Né? Então, se eu tenho uma barraca na praia e chove, a chuva não foi culpa minha, mas eu vou vender menos. Por quê? Porque eu sou influenciado pelo que está no meu entorno. Né? Com certeza. Então o simples, ele, como o entorno dele vai mudar, as relações dele com o mundo também mudam, né? Mas a gente teve uma boa notícia no início das discussões.
o Simples não geraria crédito para as outras empresas, então ia perder muita competitividade. E no texto que foi aprovado ontem, sim, o Simples vai gerar crédito também. Então, quando você contratar uma empresa do Simples, e no nosso setor isso é muito comum, né? Muito a gente comum. compra de pequenos produtores, você tem pequenos prestadores de serviço ali que fazem coisas para você, de manutenção, de consultorias, etc., e todo mundo no Simples. E isso ia encarecer muito esses serviços, porque você não ia conseguir se aproveitar dos créditos dele. Isso não aconteceu. O Simples está contemplado dentro da reforma tributária como alguém que possa dar crédito na cadeia. Então, essa também foi uma boa notícia que acabou valorizando o regime do Simples, tá? Mas então é isso. A gente não tem todas as respostas ainda. Ninguém Quais são as próximas datas, Fê? Olha, passado ontem, né, que foi um dia muito icônico, vai para o Senado. Não tem datas ainda previstas. A expectativa é de que seja relativamente rápido, tá? O Congresso entra em recesso na outra semana, sem ser a seguinte, a próxima. Então, nesse recesso, as coisas não ficam um pouco mais lentas, mas a expectativa é de que não haja uma discussão muito longa no Senado. Porém, em política, não há certezas. Então, o tempo do Senado, a gente ainda está para avaliar, para entender. Maravilha. Então, a gente se compromete aqui, tanto o Foodness como a ANR, de vir atualizar, né, sempre que a gente tiver novas notícias. E eu também vou abrir, para quem é membro do Foodness Core, a gente vai fazer uma sessão aí de sabatina de perguntas para o Fê. Acho que é super legal a gente aproximar, né, Fê? A gente já é super parceiro ANR Foodness, então aproximar você que tem todas essas respostas aí, participou ativamente, para a gente poder tirar as dúvidas dos empresários e poder deixar esse assunto que é tão complexo e um emaranhado de informações cada vez mais simples e mais consistente para todo mundo ter essa informação e conseguir fazer a diferença com essa informação dentro dos seus próprios negócios. Vamos marcar isso? Vamos sim, perfeito, fico à disposição. Acho que, como eu falei, é um assunto muito importante, mas também muito técnico. Então é natural que as pessoas tenham muitas dúvidas e é importante que elas consigam, dentro do possível, tirar essas dúvidas e a gente fica à disposição aqui para isso. Não, maravilha. E antes de terminar, eu queria agradecer o seu empenho, o empenho da ANR nesse assunto e parabenizar pelo trabalho de vocês. A gente precisa de pessoas que encabecem essa causa e o trabalho que vocês vêm fazendo é realmente incrível. Então, muito obrigada. Obrigado, conta com a gente. Vamos à luta que tem muita coisa ainda por vir. Maravilha. Obrigada, Fê. Um beijo grande para você. E parabéns. Parabéns. É uma pequena vitória, mas já é muita coisa, né? Com certeza, com certeza. Vamos em frente.